Olá, seja bem-vindo a esta que é a nossa última aula do curso de Introdução à Depressão e Graça, curso que é trazido a você pela Escola Charles Spurgeon e que tem como objetivo dar uma visão panorâmica do meu livro Depressão e Graça, que se você não o possui e deseja adquiri-lo, você pode ir direto ao site da Editora Fiel, editorafiel.com.br, e ali adquirir a tua cópia, ou numa editora mais próxima da sua casa, se assim você quiser. Nesta nossa última aula, depois de termos analisado a vida de muitos homens de Deus na palavra de Deus que lutaram contra a depressão, eu pretendo dar uma palavra aqui àqueles que sofrem. É justamente esse o título que eu desejo dar. Uma palavra aos que sofrem e àqueles que os ajudam também. Eu quero começar com uma frase de Andrew Solomon, num livro que eu citei no início do nosso curso, O Demônio do Meio-Dia, no qual ele trata da depressão, e lá ele escreve o seguinte: um tratamento inteligente requer um exame atento de populações específicas. A depressão tem variações significativas entre crianças, idosos e cada um dos gêneros. Os dependentes químicos formam uma grande subcategoria própria. O suicídio é uma das formas. O suicídio, em suas muitas formas, é uma complicação da depressão e é fundamental entender como a depressão pode ser fatal. Bem, portanto, é importante que a gente encerre esse nosso curso, não é? Se lembrando de que a palavra de Deus ela não nos foi dada por Deus com o propósito de nos oferecer respostas para todos os sofrimentos humanos, para todas as doenças e para todas as explicações físico-clínicas ou físico-medicamentosas ou etc. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é uma revelação que tem por objetivo trazer salvação ao ser humano. E é isso. Logo, quando a gente sofre ou se enferma, é importante que a gente se lembre da graça de Deus, que nos oferece recursos que vão além daqueles oferecidos pela palavra e que estão relacionados à nossa redenção lá na palavra. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus ele nos oferece por meio de sua graça comum, nós encontramos que há sim a possibilidade de encontrarmos muito conforto e alívio por meio dos recursos que Deus nos colocou e que estão disponíveis na natureza. Esse é o caso da depressão. Embora a Bíblia não seja clara com relação à depressão, ela nos apresenta inúmeros casos de pessoas que passaram por um sofrimento profundo e até mesmo por tristeza excessiva em suas páginas, não é? E tais casos são claros exemplos de como a graça de Deus se manifesta diante da angústia humana. Então, embora a Bíblia não nos apresente um tratado sobre a depressão, ela nos mostra os caminhos de Deus para aqueles e sobre aqueles que sofrem, além de mostrar como é que o próprio Deus abordou cada um desses casos, tratou cada uma dessas pessoas e nos ensina a tratá-las também e a abordarmos os casos também. Além disso, a gente aprende também que a Bíblia nos mostra como a graça de Deus aconselhou cada uma dessas pessoas, para que a gente aprendesse como podemos aconselhá-las também. Graças a Deus, o Senhor tem permitido que nas ciências humanas, né, do conhecimento humano, pudesse ser depositado um pouco de sua própria graça na criação de tratamentos e remédios que pudessem auxiliar o ser humano a lutar contra as aflições e doenças que viessem a passar. E é importante que aqueles que ajudam os que sofrem sejam encorajados a lidar com os depressivos, fugindo da ideia inicial de que seja um demônio ou de que seja, inicialmente, ele tem que ser um pecado na vida daquele depressivo. E com isso, mais uma vez, como eu disse ao longo dos vídeos, eu não afirmo que depressão não possa ser pecado ou não possa ser demônio, mas que a gente não pode começar por aí. Se fizermos isso, a gente corre o risco de prejudicar alguns dos preciosos homens e mulheres dentro do povo de Deus em um dos momentos de maior fraqueza dessas pessoas, com palavras sem nenhuma sabedoria e absurdas, não é? Existe uma estatística que eu quero apresentar para vocês aqui na tela também, que nos é trazida pelo livro do Dr. David Murray, que eu já citei aqui na aula, nas aulas passadas, né? O cristão ou o crente também tem depressão, no qual ele escreveu o seguinte: 1 em cada 5 pessoas experimenta a depressão.
e 1 em cada 10 pessoas uma crise de pânico em algum estágio da vida. Há uma estimativa de que 121 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão e de que 5,8% dos homens e 9,5% das mulheres experimentará um episódio depressivo em algum ano de sua vida. O suicídio, que é algumas vezes resultado final da depressão, é a causa principal de mortes violentas em todo o mundo, contabilizando 49,1% de todas as mortes violentas, comparadas com 18,6% na guerra e 31,3% por homicídio. Então, diante de um quadro desses, perceba que a gente tem que ter em mente algumas coisas. É um passo irresponsável da nossa parte, no aconselhamento de alguém, dizermos que essa pessoa está com uma frescura, ou isso é bobeira, isso é coisa da sua cabeça. Pode ser que seja uma doença, e a gente viu os números aqui. Boa parte das pessoas que morrem no mundo, principalmente por conta de suicídio e algumas outras coisas, são por causa de depressão. E ninguém morre de frescura. Ninguém morre porque gosta de morrer, porque gosta de sofrer. Tem pessoas que se matam porque, enfim, por outras razões. Mas boa parte dos suicídios, das mortes, são por conta de depressão mal tratada ou não tratada. Então não são poucos os casos de pessoas que se suicidam porque não se trataram, não tomaram os medicamentos prescritos, tão somente porque alguém lhes disse que eles ficariam bem se tão somente eles confiassem em Deus e confessassem os seus pecados. No final de 2005, durante uma semana de pregações lá na cidade de São Luís, no Maranhão, eu fui convidado para falar numa rádio lá da cidade que tem grande alcance com várias cidades do interior do Maranhão. E depois de falar por mais de 50 minutos a respeito da depressão e da graça de Deus, o condutor do programa de rádio abriu o telefone para que os ouvintes ligassem, fazendo perguntas. E vários ligaram, mas uma pessoa me marcou profundamente. E foi o caso de uma senhora. Ela ligou para perguntar da mãe dela e ela disse: pastor, eu ouvi o seu estudo e a minha mãe era crente, minha mãe era uma mulher de Deus, uma serva na Assembleia de Deus. Durante décadas ela serviu, mulher de oração, mulher de jejum, mulher de evangelização, uma mulher que viveu e morreu para servir os pastores, a igreja, as irmãs, os irmãos, os jovens, as outras senhoras da igreja. Ela viveu para a obra e ela amava a Deus, ela amava orar. Mas algum tempo atrás ela começou a ficar quieta, ela não falava mais com ninguém, ela não conseguia mais comer. Depois de uns dias ela já não tinha mais vontade de sair da cama e ela era hiperativa, superativa, sempre foi a vida toda. Minha mãe, já com netos, sempre muito ativa, mas de repente alguma coisa aconteceu e ela começou a ficar triste. Algumas pessoas que moram perto dela começaram a falar que ela estava em depressão, pastor, que ela estava com isso, estava com aquilo. Ela foi conversar com o pastor disse que não, que era bobeira da vida, que crente não fica doente, crente não tem depressão. E só um parênteses aqui, isso não é uma questão da Assembleia de Deus, nem todo mundo na Assembleia pensa assim como tem muita gente fora da Assembleia que pensa tristemente assim. Então não é por conta de ser da Assembleia de Deus. E aí disse para ela esse tipo de coisa, olha, isso não é de Deus, minha irmã, você tem que lutar em oração e tal, e não passava. Aí foi conversar com outras pessoas, isso deve ser algum pecado na tua vida, alguma coisa que está escondida, alguma coisa que você fez, desconfiança e nada. Depois ela foi conversar de novo e o caso piorando, se agravando cada vez mais, e ela ficando cada vez mais doente. Agora o corpo dela já estava doente também, ela já não estava comendo há muito tempo. E aí alguém disse para ela, não, isso é falta de confiança em Deus, a irmã não tem orado como deveria, ou a irmã tem feito tudo o que faz, mas a irmã não está confiando que Deus é poderoso para cuidar da irmã. Então a irmã tem que confiar mais em Deus, a irmã não pode se entregar assim não. E ela não foi. O resumo da história é que ela não foi procurar um médico, ela não foi procurar tratamento. E num determinado dia, disse essa senhora para mim por telefone, num determinado dia, pastor, a gente acordou e a gente viu que ela não levantava, ninguém falava nada, e aí a gente foi no quarto, ela estava morta, e a gente viu um saquinho de veneno que a gente usa no interior para matar rato, ela tomou aquilo lá, pastor, com água, colocou na boca, bebeu, estava cheio de... Enfim, aí descreveu o estado da mãe dela. Aí ela me perguntou assim, pastor, por que ela morreu, pastor? Por que ela se matou? Ela foi para o céu ou foi para o inferno? Pastor, o que aconteceu com a minha mãe? Pastor, era demônio? Era pecado? O que era?
Aí na hora que ela ficou em silêncio, eu passei a responder, eu disse, olha, minha jovem, eu precisava ter conhecido a tua mãe, eu precisava ter conversado com ela. Eu, num primeiro momento, duvido que tenha sido demônio. E também duvido que tenha sido pecado que tenha levado ela a fazer isso, por causa do perfil que você contou pra mim, de tudo que você falou pra mim sobre a história da tua mãe. Eu acredito que ela ficou doente, talvez por alguma questão hormonal, que é muito típica em mulheres. Mulheres têm mais depressão do que homens, justamente por conta de questões hormonais. Pode ser uma questão assim, eu disse pra ela. Agora, se ela ficou doente, ela deveria ter se tratar. Mas, pastor, todo mundo falou que ela não deveria procurar médico, nem tomar remédio, porque isso era falta de fé. Eu falei, então... Aí ela não foi, porque ela achou que era falta de fé. O que acontece? Se você estuda a depressão, você descobre que em alguns estágios da depressão não tratada e que é física, ela altera a nossa capacidade cognitiva de raciocinar e de entender o que fazemos, a ponto de tomarmos decisões sem que percebamos o que estamos fazendo. É como se ela nos tirasse da realidade, a ponto de uma pessoa fazer coisas perigosas. Tirar a vida dos outros, talvez não, mas a sua própria vida, sim. Eu disse para essa senhora, olha, eu acho que ela não tinha demônio nenhum e nem pecado nenhum. É óbvio, ela é pecadora como você é, como eu sou, como todo mundo é, mas ela confessou, e eu acredito que isso está perdoado, está apagado, não é? Pelo sangue de Cristo que nos cobre e nos purifica e nos perdoa. Eu acredito que era uma doença. Eu acredito que a sua mãe morreu, se matou, se suicidou, sem ter noção do que estava fazendo. E eu acredito que quem errou mais do que ela, como muita gente acha, porque aí todo mundo fica com aquele preconceito, com aquela ideia, não, mas como é que... Não, ela se matou, foi pro inferno, porque o suicida vai pro inferno. Só um parênteses aqui, gente. Em nenhum lugar da Bíblia fala que suicida vai pro inferno, ok? A gente tem inclusive a história de Sansão na Bíblia, que se suicidou, e lá no livro de Hebreus ele é chamado de herói da fé. Não tô querendo dizer aqui também que você pode terminar esse vídeo e ir se matar ali na esquina, não é isso. Eu não creio que um crente se suicida. Eu não creio que um crente saudável mentalmente seja capaz de tirar a própria vida. Mas eu creio sim que um crente, um cristão, assim como qualquer outra pessoa não cristã, num estado de doença mental, seja capaz de cometer isso. Seja capaz de... que é um pecado, como qualquer outro pecado, mas sem ter noção do que está fazendo. Porque simplesmente ouviu o que não deveria se tratar. Enfim, esse é apenas um caso. Há muitos outros casos de pessoas que assim pensam. Há um outro caso de um pastor na Bahia também, que recentemente, um outro pastor aqui no interior do estado de São Paulo, e outros tantos casos de pastores, homens e mulheres, jovens, algumas crianças também, que tomaram decisões de tirar a própria vida e por conta de uma depressão que aqueles que estavam com eles incentivaram a eles, dizendo, não se tratem, confiem em Deus. Seria a mesma coisa que eu ter um câncer e a pessoa disser, não vai no médico, não tome a quimioterapia, confie em Deus. Seria a mesma coisa que eu ter, sei lá, uma dor do lado, que é um apendicite e tal, e a pessoa, não vai no médico, agora é a hora de você provar a tua fé, não vai, Deus vai te curar. Sabe, isso parece muito piedoso. Não vai procurar um médico, um remédio, não vai num profissional porque você está com depressão. Parece muito piedoso, parece muito bonito espiritualmente falando. Mas aquele que o faz é mais culpado pela morte daquele que se suicida do que aquele que tirou a própria vida. Porque é justamente este que aconselhou essa besteira, esse absurdo, que fez com que aquela pessoa não se tratasse e chegasse ao ponto de tirar a própria vida. Se aquela pessoa que aconselhou antes dissesse, olha, procura um médico, vai primeiro ver por que você está em depressão, por que está nessa situação, e a pessoa fosse e talvez percebesse que é uma questão física e se tratasse e resolvesse o seu problema, talvez ela não tirasse a própria vida. Então veja você que um mau conselho pode levar uma pessoa à morte, a tirar a própria vida. E aí quem é o culpado disso? Quem é que vai para o inferno talvez? Quem é que é o grande ignorante nessa história? Aquele que tirou a própria vida ou aquele que aconselhou uma besteira para a pessoa que não deveria se tratar, que foi capaz de dar fim à própria vida? Logo, de quem é a culpa daquela senhora por ter se suicidado? Dela? Somente dela? Também não teria uma parcela de culpa aquele que disse para ela que era bobeira da cabeça dela? Ah, essa depressão, isso é bobeira da sua cabeça. Também não teria uma parcela de culpa aquele que disse para ela que ela deveria confiar em Deus ao invés de se tratar? Você percebe quão sério isso é? Casos assim não são raros. Pelo contrário, casos assim se multiplicam cada vez mais. Pessoas super bem intencionadas, mas que não se preocupam
com um exame, não consideram a ida a um neurologista ou a um psiquiatra ou mesmo a um psicólogo. Não vou nisso, isso daí não é coisa de Deus, eu não preciso disso, eu tenho Deus na minha vida, tenho a palavra de Deus, tenho o Espírito Santo, tudo isso é suficiente, eu não preciso me tratar. E acreditam que ir a um desses profissionais significaria falta de fé e com isso tornam-se vulneráveis às consequências mais graves da depressão. De acordo com o médico reumatologista Fábio Iquedo, um homem de Deus também, o impacto da depressão na sociedade equivale ao de uma pessoa com a paralisia das pernas ou com a cegueira. Além do sentimento do vazio interior, há uma dor real na alma e muitas vezes no corpo dessas pessoas. E de acordo com os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o Banco Mundial também, e uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a depressão, abro aspas aqui, é a doença que mais incapacita as pessoas maiores de 5 anos de idade, que paralisa mais do que qualquer outra doença. Então, cientes disso, é importante que nós tenhamos muito bom senso e que jamais desconsideremos a ida a um médico ou a um outro profissional da área, não é? Para exames e, se necessário for, tratamentos que possam nos auxiliar na recuperação ou cura da depressão. E enquanto estivermos fazendo isso, que nós também tenhamos em mente que há um Deus que está ao nosso lado, que nos deu todos esses recursos para nos abençoar, mas que também quer tratar com a nossa alma, também quer tratar com o nosso espírito, com aquela parte de nós que o remédio não tocará, que o médico não transformará, mas que só Deus, com a sua palavra, será suficientemente poderosa a palavra, para tocar, transformar e curar. Portanto, tendo tudo isso em mente, que Deus possa dar para você e para mim também, para nós cada vez mais, bom senso e sabedoria para lidarmos e para lutarmos contra essa aflição e doença que assolam uma parcela tão grande da humanidade. Que Deus continue dando a nós de sua graça, que Deus continue nos guiando com sabedoria e com inteligência e que Deus possa sustentar a você e a todos aqueles com quem você convive, para que possam provar dessa paz e dessa direção e até mesmo dessa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos oferecido como recursos para nós, para aqueles que vierem a viver ou passar por depressão. Eu mesmo já passei por isso. E louvo a Deus não somente pela sua palavra, mas também pelas pessoas que Ele colocou em minha vida e pelos recursos que eu pude usar e que tanto me ajudaram para me controlar e para me trazer a normalidade, para que com o auxílio da palavra e de aconselhamento pudesse ficar plenamente restaurado. Considere tudo isso também. Ouça com atenção tudo aquilo que eu compartilhei com você. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre outras histórias bíblicas e sobre como Deus lidou com cada uma delas, e mesmo nestas histórias que eu compartilhei aqui com vídeos curtos a vocês, e você quiser conhecer um pouco mais a fundo suas histórias e a maneira como Deus abordou com graça cada um desses casos de depressão, você pode encontrar todas essas histórias no meu livro Depressão e Graça. Que Deus te abençoe e continue derramando de sua graça, de sua luz e de sua paz sobre a tua vida e sobre a todos aqueles que com você convivem. Deus te abençoe e que a paz de Deus possa encher hoje e sempre a sua vida e a sua casa.